O programa 180 Graus, o ponto da virada, está se despedindo da TV Novo Tempo e nós vamos relembrar agora, nessa temporada de despedida, um testemunho que marcou a história do programa. A história por trás dessa gravação, desse testemunho aqui, foi uma história muito interessante. O Adalberto Silva saiu lá de Santarém, no Pará, para deixar registrado o testemunho dele, mas ele quase não chegou aqui. A verdade é que nós tentamos que ele viesse uma vez, não deu certo. E depois, quando estava tudo certo para ele vir, você não acredita que ele perdeu o avião? Foi um sufoco muito grande, mas a nossa equipe aqui remanejou tudo e, graças a Deus, a gente ainda conseguiu gravar naquela temporada. E esse é o testemunho de um ex-homossexual que hoje é casado com uma mulher linda e tem 3 filhas maravilhosas. E isso está registrado aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Na adolescência, ele se assumiu como homossexual, partiu para o mundo da prostituição e o objetivo dele era um só: conseguir dinheiro para fazer a cirurgia de transgenitalização, a cirurgia de mudança de sexo. E ele chegou até ir para a Europa para realizar esse seu sonho lá. Mas quando tudo estava certo, ele teve um encontro que mudou a história da sua vida, um encontro com Deus. E de fato, quando Deus opera, é como uma cirurgia mesmo que ele faz, uma cirurgia no coração, aquela cirurgia ali com uma faca que corta pelos 2 lados. E essa daí faz uma transformação no coração de todo e qualquer um que quiser. Vamos relembrar juntos dessa linda história? Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Hoje com o nosso convidado especial que está aqui, Adalberto. Olá. Muito obrigada, um prazer muito grande ter você aqui nesse programa. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, né? É um privilégio muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo e para mim é mais um sonho realizado. O que é que acontece na cabeça de um garoto, né, para de repente chegar para os seus irmãos, para a sua família e se assumir como homossexual? Como foi isso para você? Na verdade, Criano, não foi fácil para mim ter que assumir a homossexualidade na minha vida. Vamos colocar aí há 10 anos atrás. Porque quando criança, quando a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, desde os seus 9, 10 anos à frente, ela já entende, né, o que é certo e o que é errado. E eu comecei nas brincadeiras ali com meus irmãos, brincando para cá. Eu não me sentia muito à vontade no meio dos meus irmãos. Eu sempre tinha vontade de brincar mais com as minhas irmãs, né, ficar ali do lado me afastava das brincadeiras dos meus irmãos e ficava mais com as minhas irmãs. E isso eu não entendia por que acontecia. Era muito natural. Para mim era algo que eu não sabia como explicar. Porém, chegou um momento que foi ficando mais forte, um sentimento do qual eu não sabia explicar, nem dizer por que aquilo acontecia comigo. Chegou uma hora que começou a ficar muito visível, né, entre meus irmãos. Alguns mexiam com artes marciais, eu cheguei a praticar. Eu cheguei a fazer exercícios, né, com meus irmãos, exercício físico, artes marciais. E eu lutei contra esse sentimento, eu lutei muito. Eu lutei por várias vezes. Quando eu olhava para um rapaz, eu sentia uma atração. E eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu não sabia como controlar aquele sentimento. Até chegar o momento de ter que mesmo assumir. E que não foi fácil para a família. E quando você assumiu e continuou morando na mesma casa com a sua família? Como que foi que aconteceu? Não.
Não, até porque, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito guerreira e que ama muito os filhos, independente de qualquer situação. Eu acredito que a minha mãe sempre percebeu, mas aquele amor incondicional de mãe, ela procurava me manter ali, sem que meus irmãos, né, viessem questionar. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder. Aí um dos meus irmãos veio, questionou minha mãe por que aquilo estava acontecendo. Eles tinham que fazer alguma coisa, nós tínhamos que parar com aquela situação. Onde já estava ficando já visível, as vizinhanças, os vizinhos já estavam percebendo, né? Olha, o irmão do fulano de tal, o meu amigo tem um irmão que é homossexual. Então, assim, eles começavam a criticar, né? O preconceito era muito grande. E aí começou a ficar difícil para eles que mexiam com artes marciais. E aí chegou o momento que eu tive que assumir, não tinha para onde correr. Chamaram minha mãe, fizeram uma reunião e eu percebi o quanto eu estava machucando a minha mãe, meus irmãos. E eu sabia que eu não tinha para onde correr, eu tinha que tomar uma atitude. E um dia eu deixei todo mundo dormir. Quando minha mãe dormiu ali, eu corri, escrevi uma carta. E nessa carta eu deixei assim escrito para minha mãe: mãe, eu entendi que eu estou atrapalhando aqui em casa de alguma forma, né, a questão dos meus irmãos. Eu tô ali fazendo eles passar por vergonhas, né, nessa minha decisão. E eu não tenho como fugir dessa vontade que está em mim, de eu assumir a homossexualidade. Eu estou indo embora de casa. Aí eu decidi sair de casa. Deixei a cartinha em cima do fogão, o primeiro lugar que eu sabia que a minha mãe ia achar. E dali eu fugi de casa. Puxa vida. Fui embora de casa. Foi embora sem se despedir. Sem se despedir de ninguém. E com que sentimento que você foi embora naquele dia? Era um sentimento assim de alegria, estou indo para minha liberdade, ou um sentimento de tristeza por não estar querendo ir, tendo sido forçado aí? Como é que era a sua situação ali? O primeiro sentimento era de tristeza, porque eu não queria ir de jeito nenhum, né? Foi difícil, uma decisão muito difícil, a qual eu não aconselhei ninguém a fazer, foi difícil mesmo. Mas eu queria minha liberdade e eu não queria estar envergonhando a minha mãe e meus irmãos, e eu saí. Só que quando eu cheguei lá fora, eu vi que as coisas não eram bem como eu pensei. Na carta eu escrevi para minha mãe assim: mãe, não se preocupe que eu vou viver tudo que o mundo me oferecer. Eu só não vou beber nem usar droga, mas o resto eu vou viver o mundo que o mundo tem para me dar. E eu fui. Olha, você escreveu isso para ela? Escrevi isso para ela. E no final das contas, que estilo de vida que você assumiu dali para frente? A consequência do pecado, né, chega até a morte. Então não teve para onde correr. Eu acabei mesmo experimentando os vícios, entrei mesmo profundamente na prostituição. Conheci outros homossexuais, travestis. Foi quando eu comecei a tomar hormônio, anticoncepcionais. Meu corpo foi mudando. Chegou um momento que eu fiquei mesmo muito semelhante a uma mulher. Até aí, então, eu já tive mais coragem de voltar em casa. E para que cidade que você foi? Eu saí de Santarém e fui para Manaus. Foi para Manaus? Fui morar em Manaus. Morei 10 anos em Manaus. Morou 10 anos em Manaus? 10 anos em Manaus. Olha só. E você voltava com frequência para visitar a sua família? Eu voltava. De vez em quando eu voltava para... Aí já estava com uma vida mais assumida, eles não tinham mais o que fazer, ficavam por ali, né? Então... mas eles não tinham o que fazer, eles tinham que aceitar, porque eu já tinha tomado a decisão, né? Eu já estava realmente transformado nessa... Até que ponto que você se envolveu com esse mundo da homossexualidade, da prostituição? Olha, eu cheguei a um ponto de sair de Manaus, que então Manaus já era uma cidade muito pequena para mim. Conheci um travesti que veio de São Paulo e eu fui para São Paulo. Saí de Manaus no ano de 2007, por aí, fui morar em São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo. Olha. Aí em São Paulo eu comecei a conhecer, então, né, todos os travestis que colocavam prótese, faziam cirurgia. E isso foi ainda me dando mais vontade de fazer. E eu cheguei a fazer, coloquei prótese, apliquei os silicones e fui ficando cada vez mais, então. E daí a vontade foi crescendo mais, eu não me contentei de estar em São Paulo. E aí eu conheci alguns que iam para a Itália, foi quando eu fiz a viagem para lá. Foi para a Itália. O que você foi buscar na Itália? O que você buscava? Qual que era o seu ideal de vida? Até então, eu entendia, na minha mente, eu achava que na minha mente eu era uma mulher. Não tinha que tirar isso da minha mente. E que eu fui atrás de uma felicidade, de buscar uma pessoa que eu ficava, todos os que iam para lá, conhecia alguém, né, ficavam, se casavam, porque lá já podem se casar, né, na França.
E aí eu fui em busca disso aí, de uma felicidade, buscar uma felicidade Olha daquela só. vida ali que eu... O seu estado emocional, né, nesse mundo, né, que estilo de vida, assim, que condição de vida que você vivia nessa época e qual era o seu estado emocional no meio disso tudo? Criane, eu confesso que eu achava que eu era feliz pelas facilidades das coisas que eu tinha. Né? Tudo que eu queria, eu conseguia. Vestia as melhores roupas, os melhores perfumes, enfim, ia para onde eu quisesse ir. E isso para suprir era uma felicidade. Até então eu comecei a buscar outras fontes, porque eu comecei a conhecer uns amigos que iam para raves, e eu ia para rave lá, eu conheci o êxtase, e eu comecei a usar então as drogas pesadas. E aí, quando eu chegava em casa que passava o efeito, e quando eu me olhava no espelho, eu via que tinha alguma coisa errada. E eu caía em depressão e começava a chorar. E eu chorava e eu perguntava assim para Deus. Eu sempre tive um contato com Deus. E quando eu saí, e lembrando que quando eu saí de Santarém, eu tenho um irmão, meu irmão Jonaldo, ele me deu uma Bíblia. E eu carregava essa Bíblia comigo. É mesmo? Uma Bíblia dessas normais, assim. E eu abria ela no Salmo 91. E eu sempre, quando estava num momento difícil, eu lia aquele capítulo ali de Salmo 91. Eu acreditava que me protegia por onde eu andava. Passei por momentos difíceis, por muitas provações, fui preso na Itália, passei 3 meses lá. Por que você foi preso lá? Eu fui preso porque eu estava ilegal. Eu estava ilegal no país, eu tinha que ir, ficar 3 meses e voltar. Eu fiquei 1 ano e 6 meses de forma ilegal. Só pelo fato de eu estar andando na rua com a documentação vencida. Por isso eu fui preso. 3 dias, aliás, eu passei preso, fui julgado, fui diante do juiz. Para mim, aqueles 3 dias foi como se fosse ali 3 meses, não sei, quase 3 anos. Foi difícil, eu não quis comer nada. Eu fiquei 3 dias sem comer. E eu falei para Deus me tirar dali. Se Deus me tirasse dali, eu ia procurar mudar minha vida de alguma forma, porque eu tinha muito medo de ficar lá. Porque se eu pagasse a pena, eu ficaria 3 meses mesmo preso. Mas eu só fiquei 3 dias. Adalberto, você, nesse estilo de vida, ao mesmo tempo carregando uma Bíblia com você para onde você ia, de vez em quando lendo o Salmo 91 e orando, né? Você coloca aí no meio do seu discurso a questão da oração em vários momentos. Você não se sentia errado perante Deus? Eu me senti errado no momento que eu fui, todos os domingos eu ia, assim, tirando as raves, a gente ia para o cinema. E no domingo eu fui assistir um filme todos os filmes que chegam ali em Milano são traduzidos já para o idioma. Até então eu já dominava o idioma direitinho. E aí eu assisti Paixão de Cristo. E quando eu assisti esse filme Paixão de Cristo, eu entendi que eu estava completamente errado. E que eu tinha que tomar uma decisão. Depois daquele filme, eu queria mudar, mas eu não conseguia, eu não tinha forças. E eu tenho um irmão que mora em Santarém, e eu falava muito com ele. Eu falava com esse meu irmão, eu falava com a Joelma, também, que morava em Boa Vista. E eles se comunicaram, e eles ficavam sabendo que eu já não estava mais feliz. E eles aproveitaram essa oportunidade para fazer o ciclo de oração. Mas o que é que você diria para a gente, Adalberto? Quais eram as amarras ali? O que era o mais difícil para você? Por que nesse momento de pensar em, de repente, mudar de vida, por que você achava que estava difícil demais? Estava difícil porque, assim, de viver aquela vida de mordomia, aquela vida de tudo que eu queria, eu consegui, e eu pensava assim, como é que eu vou viver? Porque, na verdade, na minha mente, era impossível, não tinha como. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Na verdade, quando eu pensava em mudar, eu não pensava em mudar para ser quem eu sou. Eu pensava em mudar assim, vou fazer uma cirurgia, vou parar com essa vida de prostituição e vou me casar. Era isso que eu pensava. Entendi, como uma mulher. Como uma mulher, nunca de jeito nenhum. Entendi. Isso que eu pensava. Então quer dizer que quando você pensava em mudar de vida, não era mudar o seu estado, mas sim o que você queria era sair da prostituição. Sim. Isso. Eu queria sair porque eu não E essa questão feliz. Da mudança de sexo, como que isso entrou no meio da sua história? Porque eu comecei a ver meus amigos que passavam por a cirurgia e eu comecei a ver que estava certo. Então, assim, como eu pensava, se eu sou, para mim ser feliz,
assim, dentro de mim não tinha uma felicidade. E eu pensava, eu só vou ser feliz se eu fizer essa cirurgia. Olha. E aí eu estava lutando com isso. Foi quando eu voltei para o Brasil, passei 1 ano e 6 meses só na Itália. Onde que haveria essa possibilidade de você fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Lá na Itália mesmo? Eu teria que fazer na Itália, eu pretendia fazer na Suíça, porque seria bem mais prático, mesmo que eu tivesse que pagar. No Brasil eu já conseguiria, mas eu teria que enfrentar uma fila, passar por psicólogos, né? Ia ter todo um procedimento, mais ou menos duraria uns 2 anos para mim conseguir. Mas eu voltei para o Brasil, antes de fazer a cirurgia, eu sabia que a cirurgia era delicada e dura mais ou menos umas 8 horas uma cirurgia dessa. E aí eu queria visitar minha mãe antes de fazer a cirurgia, porque algo dentro de mim dizia assim, tu pode não voltar da sala de cirurgia mais. Eu fico imaginando essa situação, Adalberto. Você diante de uma decisão marcante na sua vida, sem ter que esperar tanto tempo, né? Como aqui no Brasil você teria que esperar uns 2 anos, pelo menos. Por aí. Mas lá era só você ter o dinheiro e você faria essa cirurgia. Pelo Ela dinheiro, estava à sua disposição. Com certeza. Ao seu alcance. Estava assim. E aí você fala, bom, vou primeiro ver minha mãe, vou lá. Você já tinha dividido com a sua família essa vontade que você tinha ou não? A partir daí eu comecei a dividir. Comecei a falar com meu irmão, aí falei com essa minha irmã também. Aí quando ela ficou sabendo, ela ficou em desespero. É uma mulher de muita oração, essa minha irmã. Ela começou a falar onde ela congrega lá na igreja lá em Boa Vista, ela começou a falar com as irmãs no círculo de oração. E aí elas começaram a orar, elas chorando, chegou com uma das irmãs lá, irmã, pelo amor de Deus, o meu irmão quer fazer uma cirurgia, explicou a situação, né? E aí elas, vamos orar para Deus impedir. E elas começaram a orar. E ela pedia oração ela falou, onde ela chegava, na igreja que ela pregava, ela pedia oração. E eles começaram a orar. Ela orava lá, o meu irmão orava em Santarém, e todos os meus irmãos começaram a orar por mim. Na verdade, toda a minha família começou a orar por mim. Olha, fizeram um círculo de oração. Bonita isso, né? Todos começaram a orar. Toda em prol de todos. Puxa vida. E aí você veio para o Brasil, encontrou sua mãe? Vim para o Brasil, gastei todo o dinheiro que eu tinha, que dava para comprar uma casa, algum carrinho, alguma coisa. Gastei nas orgias, ainda me diverti muito. E aí a minha mãe adoeceu. Minha mãe teve uma pneumonia muito forte. Eu ainda estava em Manaus. Eu cheguei, porque eu morava mesmo em Manaus. Então, quando eu vim da Europa, eu fiquei em Manaus por um tempo, até ir em Santarém, onde a minha mãe mora. Ah, tá. Minha irmã ligou para mim, mano, nossa mãe está muito mal. E eu não sei te dizer se ela vai resistir, porque ela já está mesmo tossindo muito, já está escarrando sangue. E eu fiquei preocupado. Quando ela falou isso, eu deixei tudo e fui para vê-la, né? E quando eu cheguei em Santarém, que eu vi minha mãe muito mal mesmo, eu fiquei preocupado. Sentei com a minha mãe, contei o que ia acontecer, falei da minha decisão. E quando eu falei isso para ela, ela ficou um pouco preocupada, mas não foi uma surpresa, porque até então ela já havia me assumido, já me respeitava pelas minhas decisões. Minha mãe sempre foi uma mãe muito guerreira, que me amou muito, independente de qualquer situação. E ela não tinha o que fazer, não tinha como questionar. Só me disse que bom, meu filho, se você fosse feliz assim, tudo bem. Desculpa. E aí eu estava decidido a fazer. Então, quando eu queria só ouvir isso da minha mãe. Quando eu consegui ouvir, eu disse, então agora, mãe, vou voltar. Pronto. Eu estou pronto, vou voltar para fazer a cirurgia. Determinado dessa forma como você está dizendo para a gente, preso dentro desse mundo da prostituição, o que foi que aconteceu? Que milagre que Deus operou na sua vida, que fez uma transformação de 180 graus? Qual foi o ponto da virada na sua história? Aí, nesse período, meu irmão já sabia de tudo. E aí, meu irmão chegou para conversar comigo. E eu falei para ele da minha decisão. Nesse dia, ele sentou comigo, assim como nós estamos, e ele disse, não posso falar com você? Eu posso te chamar? Porque até então não permitia que ninguém me chamasse pelo meu nome mesmo. Eu queria que chamasse pelo nome fantasia. E aí ele chegou e perguntou para mim o que eu pretendia fazer. E eu falei para ele que eu ia fazer a cirurgia. E ele olhou para mim, ele estava em jejum e oração. Você sabia disso? Não, de maneira nenhuma. A minha mãe só dizia assim, teu irmão está muito magrinho, né? Depois que ele entrou na igreja, ele está muito magrinho. Porque assim, minha mãe é de uma denominação e ele é de outra. Mas assim,
eu entendia que ela se preocupava pela saúde dele, né? Mas ele estava em jejum e oração. Por você? Por mim. Meu. E aí, quando ele falou comigo todas as vezes eles falavam, quando eu voltava de viagem, que eu ia lá visitar no Natal, Ano Novo, eles falavam para mim de Deus. Mas assim, sabe quando entra aqui e sai por aqui? Eu me ignorava completamente. Deixava eles falando às vezes sozinho, ia embora. Mas esse dia foi diferente. Esse dia, quando ele falou para mim, e aí eu decidi, né? Falei para ele o que eu ia fazer, só que antes de eu conversar com ele, eu tive um sonho. Eu sonhei, eu tive um sonho não, um pesadelo. Eu tive um pesadelo e a minha mãe também teve um pesadelo. O pesadelo dela foi muito mais forte e quando ela me acordou falando do pesadelo dela, eu entendi que tinha alguma coisa errada e que eu não tinha que fazer essa viagem. Deus começou ali a trabalhar na minha vida. Quero só relembrar que antes de acontecer isso, antes de eu vir de Manaus, eu passei uma decepção muito grande em questão de amizade, a vida mesmo, no caso, relacionamento, que eu vivi com uma pessoa há 10 anos. E aí eu senti que eu estava só no mundo, só mesmo. E aí eu sentei no apartamento que eu morava ali em Manaus e eu escrevi uma carta para Jesus. E eu falei para Jesus assim, Senhor, se o Senhor realmente existe aí no céu, se o Senhor está aqui conosco também, me tira dessa situação, eu não aguento mais. Eu passei por um momento difícil e eu procurava os amigos, as pessoas que diziam que me amavam naquela situação e elas sumiram. Quando eu mais precisei, ninguém apareceu. Exceto um irmão meu que infelizmente não está mais conosco, ele chegou a falecer, o Joelson. Ele foi o único que apareceu lá comigo. Os que eu queria que estivessem lá mesmo não estavam e eu percebi que não tinha amor de verdade, nem amizade. E eu escrevi uma carta para Jesus, para ele me tirar daquela situação. Aí eu acredito que Jesus só esperou o momento de eu falar isso para ele. Abrir a porta. E eu tinha uma janelinha no meu apartamento que eu abri essa janela, que eu olhei para o céu assim, eu falei, tenho certeza que Deus me ouviu. Aquele momento tudo começou a mudar muito rápido, de forma muito rápida, foi quando eu cheguei até minha mãe. E aí, sentada agora com meu irmão, falando do que eu ia fazer, que era a cirurgia, ele olhou para mim com um sorriso no rosto. Ele falou, mas eu posso te falar uma verdade, mano? Tu me permite? Eu disse, pode falar, mano. Ele disse, mano, não é isso que Deus quer para ti. Deus quer algo diferente para ti. Ele quer te dar uma família. Deus quer te fazer o que você é mesmo. Você é um homem, a imagem e semelhança de Deus. E aí ele citou lá, Levítico 22, 18, que diz que um homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação ao Senhor. Eu nunca tinha ouvido essa passagem, não tinha visto. Eu falei, está escrito na Bíblia isso? Ele disse, tá, mano, está aqui, está escrito. O homem deitar com outro homem não pode, é abominação ao Senhor. Deus não se agrada, mano. E aquilo começou, então, a pesar. E eu falei, mas, mano, não tem jeito, como assim? Como é que eu posso lutar contra esse sentimento? E a gente começou a conversar ali, foram um pouco tempo. E ele me contou, ele falou assim, mano, tu já me viu, tu já olhou para o meu corpo, não tem jeito, não tem como eu voltar atrás. E ele disse assim, eu vou te contar uma história, vou te contar a história de Lázaro. E ele me contou a história de Lázaro. Quando ele terminou de me contar a história de Lázaro, aquele homem que já tinha morrido há 4 dias, e que Jesus voltou e o ressuscitou, ele falou, e agora, mano? Em que tu acredita? Em que tu pensa sobre essa história? Eu falei assim, bom, mano, pra mim, não tem mais jeito, mano, assim, porque olha a situação. Ele me fez uma pergunta, na verdade. O que tu acha, mano, que Deus pode fazer na tua vida? Ele pode fazer você voltar à imagem e semelhança de Deus, como Ele te fez, ou ressuscitar um morto que já tem 4 dias que está ali. Te pegou. Ele me fez uma pergunta. E quando ele fez essa pergunta, eu sem conhecimento nenhum, eu disse, bom, mano, o morto já era. Morreu, já tem 4 dias, já está ali, né, se decompondo. Mas para mim, eu estou com vida, eu creio que tem solução. Ele falou, pois é, mas Deus faz os dois. Olha. Deus, Ele te traz a ser quem Ele quer que você seja e Ele ressuscita o cadáver ainda ali que já está 4 dias morto. Quando Ele falou isso, eu disse, mano, Deus pode fazer isso? Ele disse, pode, muito mais. Amém. Foi o suficiente. Puxa vida. Quando Ele falou isso, Ele foi embora, caiu a ficha. Eu corri para o banheiro, comecei a chorar. E veio sobre mim algo sobrenatural. Joel 2,12. Arrependei-vos a mim. E isso com plantos, com choro e com jejum. Eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Eu imagino. A fome me passou. Eu nunca ouvi falar em jejum. Não sabia nem o que significava jejum. Mas eu fiquei 3 dias sem comer.
Olha só. E a partir Uma daí... transformação, porque quando Deus opera, é como uma faca, né? Que De dois entra e ela gumes. corta dos dois lados e ela vai e faz Verdade. uma transformação. Que Verdade. momento mais sagrado esse, que momento Foi santo, um maravilhoso. momento de uma transformação de alma de uma pessoa. Que coisa linda isso. Foi lindo. Olha, Adalberto, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu quero que resumidamente você fale para a gente hoje qual é a situação da sua vida. Eu estou vendo uma aliança aí na sua mão, Sim. o que essa aliança está fazendo aí? Essa aliança é um presente de Deus, né? Agora, então, a obra que Deus começa, Ele termina. E aí, a partir daí, eu continuei no caminho, depois que eu entreguei minha vida ao Senhor, houve, então, aí alguma dificuldade, o caminho estreito, né, que Deus nos leva. E eu pedi para Deus, então, uma esposa, porque eu não tinha que caminhar sozinha, tinha que, de alguma forma, ter alguém do meu lado. Apesar que eu achava que ia ser como o Paulo, achei que ia ficar sozinho. Mas, então, eu conheci minha esposa maravilhosa que Deus me deu, Cristiane. Olha. E aí, eu já estou casado com ela há 6 anos. Tenho Poxa. 3 filhas lindas. Que coisa Uma foi de linda. presente, Olha uma já só. veio prontinha. Como que é o nome delas? A mais velha é a Juliana. Juliana. Tenho a Anabela, que é do meio, e a minha caçulinha, que é a Manuela Puxa Cristina. vida, um beijo muito grande para essas suas 4 mulheres. Verdade. Que Deus possa te abençoar, meu Amém, irmão. obrigada. Puxa vida, que história maravilhosa. A gente tem então aquele momento das nossas perguntas rapidinhas aqui no Sim. programa. E eu gostaria que você falasse para a gente um sentimento constante que você carrega hoje no seu coração. O sentimento seria uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu sempre tenho esse sentimento. Casamento. Casamento? Presente de Deus. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Olha, o abraço, são muitos abraços. Muitos. São muitos. Como uma família é muito grande, É verdade. eu não posso direcionar esse abraço para uma pessoa. Esse abraço todos vai que- para toda a minha família, Amém. toda a minha família, para os meus amigos, para lá na escola adventista onde eu trabalho agora, para a minha coordenadora Rogelma, né? Para todos os meus amigos e equipe. E também esse abraço e um beijo mais demorado vai para minha esposa, É isso porque ela mesmo. merece. Ela tem cuidado muito bem de mim. E um versículo bíblico que te dá força e te acompanha. Salmo 40. O que diz lá? Respirei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de lama, de um tremendal de lama, firmou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Colocou no meus lábios um novo cântico, um hino em louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão ao Senhor. Amém. Que Amém. versículo maravilhoso. Deus seja louvado. Deus te colocou em pé na vida para você ser uma testemunha, para você ser um discípulo do amor, do poder transformador de Deus. Amém. Que Amém. Deus continue te usando, Adalberto, Amém. para Obrigada. mostrar o caminho e ser uma luz para tantas outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós terminamos por aqui o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, felizes por esse testemunho tão impressionante. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.